Fala pessoal, tudo bem aí? Domingão, domingo apertado, né? Fala Douglas, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Bom, chamei o pessoal agora nessa live aí que tinha muita gente. Bom dia, Rick. Te cumprimentar o pessoal aqui, cumprimentar a galera que chegou, né? Douglas, satisfação. Leandro, obrigado, meu irmão. Diego, Eugênio, Rick. Marcos, André Souza, Furlan, Roberto, William, Conservadorismo, Ana Cristina, Anderson, bastante gente, hein, pessoal? Muita gente esse horário aqui. Obrigado pela audiência mais uma vez, pelo domingão. Satisfação imensa. Mais uma vez, pessoal, cada dia mais nossa página aí vem crescendo e ganhando bastante notoriedade. Marcelo, obrigado, muita gente aí. Bom, pessoal, as declarações de Sergei Lavrov ontem na Assembleia Geral da ONU foram declarações literalmente assim de ataque contra os Estados Unidos e contra a União Europeia, face ao que ele alega muitas mentiras contadas pelo Ocidente, enfim, uma narrativa que ela se estende aí por vários dias e que a gente vem acompanhando aí agora, principalmente com essa mobilização que estão falando que é parcial, mas a gente está percebendo aí que é uma mobilização nacional. E agora, pessoal, uma outra informação interessante é que me parece que se o conflito continuar nessa escalada, parece que a Ucrânia vai mobilizar aí 5 milhões de pessoas. Eu não sei onde é que vai arrumar equipamentos e quem que vai patrocinar isso aí, essa proxy war que nós já estamos acompanhando aí há bastante tempo. A gente não sabe quem que vai patrocinar literalmente isso daí. Então, a gente precisa aguardar, né, pessoal? Vamos aguardar porque o cenário é um cenário muito complicado, é um cenário de muita cautela e vocês perceberam aí que os vários analistas aí, e analistas de página grande, hein, pessoal? Muita gente errou nos seus prognósticos, né? Luan, boa noite, bom dia, irmão. Satisfação imensa. Obrigado aí pela audiência, tá, pessoal? Domingão. Então, as declarações de Sergei Lavrov ontem na Assembleia Geral da ONU foram declarações no sentido de que a Ucrânia cometeu inúmeros crimes de guerra em 2014 e Sergei Lavrov também alegou que a União Europeia e os Estados Unidos mentem muito, né? Eles mentem muito com relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Ele foi muito enfático também no sentido de que mais um desses atores, né? Um desses atores aí importantes dentro desse cenário, ele alega aí que existe a grande possibilidade de que se a Rússia ficar acuada aí, eles vão usar as armas nucleares táticas. Eu acho, pessoal, eu acho que a Rússia, mesmo com tudo isso daí, eu acho que não seria possível. Eu não quero acreditar que eles vão usar armas nucleares táticas, até porque se Lavrov alega isso, se a Rússia realmente for usar essas armas, eu acredito que a OTAN vai entrar nessa parada aí. Eu acho que a OTAN entraria nessa parada. Bom dia, professora Alessandra. Obrigado pela presença. Eu acho que a OTAN ela entraria sim, se caso houvesse aí o uso de armas nucleares táticas por parte da Rússia. Eu acho que dentro desse contexto todo aí que nós estamos observando, né? Eu acho que dificilmente é capaz de não dar em nada. Tomara, viu, conservadorismo. Eu acho que, pelo jeito que está andando, eu acho que dentro daquilo que a gente falou aí sobre os princípios do direito internacional, da paz, esses princípios aí eles foram literalmente já bem ultrapassados, né, pessoal?
aquele princípio da soberania já não existe mais, o princípio da diplomacia também já se literalmente está se esvaindo, né? E não só isso também, o princípio da não agressão. Isso aí é muito claro, muito evidente. E eu acho que vai ficar muito. E não só isso, a gente precisa entender que essa velocidade dos referendos, essa velocidade aí na aprovação dos referendos aí, que acabam na terça-feira, vai consolidar aí uma nova página nesse conflito. Vai consolidar uma nova página nesse conflito e vai ficar muito complicado. Fala, Vander, meu Fala, amigo. Sargento. Bom dia, meu amigo. Ó, Bom dia, Vander. Aí, ó, fazendo nossa aquele caneca café da aí. página. E aí, Satisfação Sargento? imensa, meu irmão. Opa, É, obrigado por satis- chamar aí para participar da live. Bom dia aí pra Mas, galera. bom dia, Desde, pessoal. desde Vander, você está sempre falando da onde acompanhando mesmo, aí. Vander? Fala, pessoal aí. Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis. Muita gente em É, Florianópolis, Santa Catarina. E você vê, Vander, nós estamos acompanhando aí há bastante tempo, né, cara? Esse sim, desde o começo da guerra, conflito principalmente, aí, né? desde o início da É, guerra, nosso editorial literalmente mudou. E a gente. Você vê quantos analistas erraram, né? vários, né? Vários canais, né? Grandes, hein? Analistas Outro grandes, canal. dizendo que a Ucrânia sumiria, sucumbiria e eles estão firmes e fortes, né? Mas como eu estava te É, falando ali, cara, eu acho que o Putin, só uma bomba atômica só em Kiev, eu acho que não vai resolver. Eu acho que vai causar uma grande comoção da, da sociedade em geral. E da como vi tem a verdade. matéria ali, eles vão criar uma grande mobilização também dentro da Ucrânia, né? Então, as partes ali que o Putin quer anexar, que é ali os oblastos ali de Donbas, Lugansk, Kherson ali, ele vai ter que jogar ali também, entendeu? Onde que há as maiores riquezas da Ucrânia. Então ele só tem a perder com um ataque nuclear. Eu acho que ele vai tentar resolver através da mobilização geral, né? Os especialistas, eles já falam que já é encarado aí como uma mobilização geral, né? Face ao que tudo vem acontecendo, logicamente, e os analistas, eles já falam muito claro disso, né? Porque agora só falta o quê? Só falta para mobilizar geral, seria um detalhe ou outro, porque essa mobilização parcial, ela tem um custo operacional muito grande para a Rússia. Então, Grande. acho que o Putin ele está apostando muito nisso, né? E aí, ele não tem um apoio financeiro como a OTAN está dando à Ucrânia, né? Então a gente tem que ver até onde ele vai conseguir chegar com essa mobilização, né? Que é muito cara, né? E É, tu viu que verdade. ele está recrutando lá das partes mais longe, mais da Rússia. E é onde não está tendo muito apoio também, muita revolta. Eles já estão reclamando que não estão recrutando ali em Moscou, São Petersburgo, que é os grandes centros da Rússia, né? Então, pode ser que a coisa fique feia para ele também, cara. Se começar Então, e ele esses declarou soldados aí, mobilizados, se ele esses fez uma soldados mobilizados declaração, né? começarem a ir para a guerra e começarem a morrer em grande quantidade, a coisa vai ficar feia para ele. Cara, eu acho assim, dentro de todo esse contexto, eu vejo uma situação muito complicada e muito difícil, até porque se caso aí a Rússia ficar acuada, os caras não vão querer perder essa guerra, cara. É, eles não vão querer perder mesmo, eles vão querer destruir Não tudo vão querer daí. perder. Isso é assim. Não vão querer perder. Os caras não vão querer perder essa guerra. E os caras não vão querer sair aí, vamos dizer assim, com o rabo entre as pernas. Eu acho que isso daí não vai acontecer, e isso daí é um risco aí para a paz mundial muito grande, né? Acho que vai Sim. ficar muito complicado. Sabe, gente, o que a OTAN quis dizer que vai ter que responder se a Rússia atacar, fazer um ataque nuclear? Que eles falaram, né? A OTAN vai atacar também. A OTAN certamente vai atacar, ela vai realizar um ataque também. Estão falando aí Na Rússia ou da ali OTAN atacar Sebastopol. Se a a OTAN Rússia do Mar Negro, né? atacar a base, que é uma das principais bases navais ali, a principal base naval russa,
de saída pelo mar, né? A saída pelo mar livre sem estar congelado, a OTAN aí ela realizará um ataque técnico ali. Já vi alguns analistas de páginas, inclusive grandes, aí falando sobre isso daí, e existe esse risco, né? Se a Rússia literalmente entrar aí com um ataque nuclear tático ou um pouco mais extensivo, vai ficar muito complicado. Eles, inclusive, até falaram aí sobre o uso de armas nucleares, no sentido de que essa arma ela venha a ser acionada no ar, né? Será acionada no ar, e isso aí vai provocar aí o desligamento dos equipamentos eletrônicos, né? De Eu toda vi, essa eu parte vi, tecnológica e eletrônica. Então tem eu armas vi. muito modernas, os caras têm armas muito modernas, né? Uhum, verdade. Vai afetar bastante o campo de batalha, né? Mas se a Eu OTAN também. atacar, a Rússia vai responder na mesma moeda também, diretamente nas grandes cidades, né, da União Europeia. Londres, Berlim, Paris, e vai responder na mesma moeda. Então, vai ficar muito complicado o negócio. Eu acho que se isso vier, meu, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Tomara que isso não aconteça, né? Tomara que isso não aconteça, porque a Europa ela não é tão grande assim como muita gente imagina. A Europa é pequena, pessoal. A Europa é pequena. Chamei o Marcos também aí, o nosso professor também. Hoje é o dia de a gente chamar os nossos seguidores, nossos amigos aí para estarem conversando com a gente. Fala, Marcos. Opa, Tá pronto aí, beleza? Marcos, para conversar? Como é que tá, meu irmão? Vira a câmera aí, vira a câmera aí. Vira a Tô câmera aí. virando ela aqui. Opa, Satisfação. satisfação, tudo bem? Marcos está aí com a gente, o Vander Music também está com a gente aí, nossos seguidores estão sempre acompanhando a gente aí. E nós estamos falando aí, né, Marcos, sobre essas atualizações aí e esse clima de tensão que vem crescendo aí a cada dia. E como que você está vendo aí, como é que você está enxergando isso daí, meu amigo? Cara, eu tenho visto que ultimamente as coisas, como a gente conversou, né? Elas vêm escalando a um nível sem precedentes, né? E a gente fica meio acuado pensando no que pode acontecer, né? Na verdade, eu fico atualizando a página de 5 em 5 minutos, aguardando as novidades, né? Sempre te pergunto e tudo mais. Mas eu tenho visto com muita atenção, né? Eu acho que ainda falta os Estados Unidos ele cair em si de que a diplomacia já não tem mais espaço ali, né? Eles ainda creem que essas ameaças, as coisas desse tipo vão ferir a Rússia e vão fazer com que a Rússia fique de modo impressionada e tudo mais. Eu acho que já não tem mais espaço para isso. E a gente vê nas próprias declarações dos russos, né? Que apesar que não tem meio o que fazer, né? A OTAN também não pode sair atacando deliberadamente todo mundo aí, Sim. mas eu não vejo mais espaço diplomático, porque vamos usar uma expressão meio informal, né? Os russos com sangue nos olhos aí, eles não estão medindo precedentes para atingir os seus objetivos, né? Então eu acho que é um momento muito, muito delicado mesmo que a gente está passando. Até mais delicado do que alguns momentos que já passamos em período de Guerra Fria e tudo mais. Eu até assemelharia e diria mais. Eu acho que são momentos mais graves de uma comoção internacional em relação a isso. Realmente, Tanto que o cara, você próprio colocou bem. a ONU falou, né, que vai usar arma nuclear, né? Ele frisou também. O Medvedev, Putin e Lavrov, os três principais da Rússia, estão dizendo que vão usar. Exatamente. Você colocou bem, Vander. Os três principais atores no contexto da Rússia já se manifestaram aí claramente de uma possível utilização de armas de dissuasão. E isso daí que nem você falou também, Marcos, está fechando, né, cara? O cerco começa a estar fechando. Eu acho que a OTAN ela só vai agir, né? Acho que a OTAN ela só vai agir se eles começarem a sentirem aí que eles estão acompanhando a mobilização, inclusive nuclear. Eles estão tendo esse acompanhamento
através dos satélites, né? Eles estão muito ligados a isso aí. Se caso a Rússia começar a demonstrar com afastamento de tropas rápido da frente de batalha, se tiver um afastamento brusco, se realmente houver aí uma tomada de território, esse contra-ataque ucraniano conseguir ainda muita rapidez que nem eles estão conseguindo, e realmente a Rússia continuar perdendo terras, principalmente após os referendos, eu acho que vai se escalar. O que você acha? Eu acho que sim, e digo mais, eu acho, até ontem eu perguntei para você, né, a respeito de quando esses novos soldados entrariam, né, no campo de batalha, aí, porque são soldados recrutados, digamos assim. Existe aquele aspecto da inexperiência e tudo mais, apesar de dizerem que são soldados já que já tem uma certa experiência militar, né? Mas eu estou ansioso para saber qual vai ser o impacto, né, desse recrutamento e dessa inserção desses novos soldados no campo de batalha, porque ele está com uma aposta muito grande nisso, né? Você viu que tiveram publicações aí que falaram que chega a 500 mil soldados, né? Que não é mais 300, chega a 500 mil, tem gente falando até mais do que isso. Então eu estou ansioso para ver o impacto que isso vai ter no campo de batalha, né? Se eles vão apostar em números e não em qualidade, digamos assim, né? Qualidade de combate e tudo mais. Mas eu estou ansioso para ver a iniciativa desses novos combatentes que estão sendo recrutados, qual que vai ser o impacto nas linhas de frente que eles vão causar, né? Se eles vão apostar, eu acredito que ele esteja apostando numa arma que talvez a Ucrânia não tenha, que é o número massivo de soldados, né? Empurrar naquela estratégia meio que da Segunda Guerra Mundial, né? Coloca os caras na frente, vamos macetar. Em número, né? Porque é mais ou menos o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Os russos tinham que correr para frente e recuou, vai ser condenado. Então, eu acredito que ele vai estar apostando nessa estratégia de um número massivo de combatentes, né? E tirando um pouco desse peso da qualidade, né? Por mais que sejam recrutas que eles dizem que têm contato militar, né, que já foram militares e tudo mais, e eu não acredito que são soldados com a qualidade dos que já estão e que já foram em combate para as linhas de frente, né? Eu acredito que eles estejam apostando, né? Tem que ver se eles vão ter a motivação que esses soldados da Segunda Guerra Mundial tinham, porque eles estavam sendo atacados no próprio território. Agora é diferente. O agressor dessa vez não são alemães que estão invadindo seu território, né? Quem está com o papel de agressor agora são eles. Muitos russos fugindo, né, para não ser recrutado. Eles não querem ser, a maioria eu acho que não quer ser recrutado, tá indo à força, então a motivação é diferente, né? Tem que ver se lá na Ucrânia eles vão ter a motivação de atacar, fazer o que estão fazendo e conseguir ter resultado. Que a motivação a do ucraniano é muito maior que a do russo, né? A gente percebe o seguinte, que dentro desse contexto de guerra, as outras guerras que aconteceram no passado, né, a gente tem que entender que quando houve mobilização para ir para o Vietnã, muitos soldados que foram convocados também não foram, né? Não só para o Vietnã e tantas outras guerras aí. É natural que isso aconteça, não tem jeito, porque é questão de perfil ou seja, formas de interpretar a coisa, né? É natural que muitos russos não vão querer participar dessa guerra, mas inclusive já deu uma declaração ontem a respeito de uma pena aí de 15 anos de prisão, né? Eu não sei se acompanhou, Wander, isso daí também. Eu vi. Tanto que o pessoal do protesto, que tá fazendo protesto, eles estão sendo presos e enviados para a guerra. O castigo aí pro campo de batalha. Na cadeia para eles. Eles estão indo e sendo enviados para o quartel. Eles não estão deixando presos. E é bem claro, essa estratégia é antiga, viu, pessoal? O cara que não quer ser convocado, ele literalmente já é considerado preso, mas ele vai trabalhar lá. Ele vai trabalhar, os caras vão arrumar um serviço pro camarada e falar, meu amigo, você se declarou que você não vai para frente de batalha, mas é o seguinte, você vai participar sim, né? Até aí depois nós vamos ver o que vamos fazer com você, né, Marcos? Sim, na verdade ele começou, a gente viu, né, que as coisas estavam, tô até lembrando aqui, que as coisas começaram a sair do controle em questão de mão de obra militar, quando apareceu o Wagner lá recrutando os soldados nas prisões,
né? Já dava para ver que estava tendo uma perca de mão de obra militar ali muito grande, né? Até então era só um boato isso, e você viu que começou esse recrutamento uma semana ou duas na frente e aí teve início a mobilização, né? Então, eles sofreram, deu para ver que apesar da Rússia ser um país muito grande, a perca de mão de obra militar ela começou a ser pesada depois dessa contraofensiva ucraniana, né, que eles tiveram agora. Eu não sei se vocês notaram, mas nesses dias que a gente teve esses relatos, né, da pós-mobilização e tudo mais, deu uma ofuscada nas notícias aí da frente de guerra ucraniana. Vocês notaram isso? Tá mais escasso de notícias em relação às conquistas ucranianas, né? Na verdade, deu uma parada, né? Deu uma parada na frente de batalha. Não se avançou tanto assim que nem estava no início. Deu uma parada, até porque os referendos começaram e todo esse contexto de mobilização e tudo mais. Então, mas a gente tem que acompanhar, lógico, as artilharias ainda continuam, né? Aquele site que eu passei para vocês lá, o Live Map, é muito bom. É um site muito bacana. Os drones agora, kamikazes, né? Os iranianos começaram a entrar em... Pô, cara, você falou um negócio. Tinha até marcado aqui do lado. Ia deixar para falar um pouco no final. Bom, e vocês acompanharam aí, né? Desde ontem, antes de ontem, os drones iranianos caindo aí na região de Odessa. Então, e hoje, inclusive, teve um drone kamikaze que caiu. Teve até baterias antiaéreas lá. O barulho que deu ali parecia, quem acompanhou bastante o contexto de Israel, parecia muito semelhante ao Iron Dome, né? O Iron Dome e a embaixada norte-americana lá no Iraque. Que o barulho é muito semelhante dos disparos antiaéreos. Não sei se você percebeu isso aí, o Vander. Eu vi. Mas os Estados Unidos cedeu algumas armas antidrones para eles, né, de defesa. Eu acho que tinha ido alguma coisa para a Ucrânia, sim. Com certeza, 53 bilhões de dólares. Switchblade, né? Parece que eles vão mandar, que é aquele que ele não explode, parece que ele tem um negócio de lâmina, não sei muito bem como que funciona, mas parece que eu vi que ia ser enviado para lá também. Até tem muito armamento que o cara ainda nem sabe que foi, e aí vai aparecendo um pouquinho conforme vão filmando as defesas. Pessoal, eu acho o seguinte, inclusive, olha lá, o Rick tá falando, o Irã já ameaçou a Ucrânia por retirar seu embaixador do Irã. Olha lá, tá vendo? Uma nova notícia que surgiu. Eu vi hoje de manhã essa notícia que ele colocou lá que ia retirar. Hoje cedo eu vi, num dos grupos lá, essa notícia, né? Eu acredito que, como a gente estava falando, o Marcos, os próximos dias serão cruciais aí para essa escalada, principalmente após o dia 27, né? Que aí esses territórios vão passar ali como territórios russos, né? É um pretexto aí para um ataque, porque é um pretexto direto, vamos dizer assim, né? Para poder escalonar a força de ataque aí aos ucranianos. Realmente é um pretexto, esses referendos aí. Já estão falando que são referendos, né? Dia 27, terça-feira. Terça-feira. Então, pessoal, vira uma nova página. Com certeza, esses referendos aí, assim que realmente forem consolidados na terça, provavelmente na quarta-feira ou na madrugada de terça, ao final da noite de terça, o Vladimir Putin vai fazer alguma outra declaração que o mundo também vai aguardar. E aí a gente vai ver aí uma nova página. O que você acha, Vander? Vai ter uma nova página? Vai, mas esse referendo, todo mundo sabe que não é válido. Que a própria Sérvia, que é a maior aliada da Rússia, a maior aliada da Rússia na Europa, a Sérvia, já disse que não vai reconhecer. A China e a Índia também já se posicionaram que não estão de acordo com isso. Então, só a Bielorrússia, né, que é um estado fantoche do Putin, que vai reconhecer isso. O Lukashenko disse que o Lukashenko, ele é Putin até morrer. Tudo que pode fazer para ele tá certo, né? Eu só ainda não sei como, porque ele não invadiu, abriu uma nova frente na Ucrânia atacando também, né? Não sei qual é o porquê, não sei se eles não têm contingente para isso, com qualidade para fazer isso, mas é o único estado que vai apoiar essa decisão do Oblast, né? Só o único.
É interessante isso que você está falando, né, cara? E outra situação também, ô Marcos, foi ontem de ontem o presidente americano Joe Biden deu declarações de sentido também que não reconhece os referendos, não reconhece e que também aí sanções vão vir, sanções econômicas pesadas vão vir, né? Então acho que é um cenário, pessoal, é um cenário que a gente nunca pensou que a gente ia viver isso daí que nós estamos vivendo hoje, né? Nós nunca imaginávamos. Aí agora também o Irã com essa é, possível aí primavera, né? Estamos falando aí de talvez uma primavera no Irã, muito perigosa. E estão falando aí talvez aí que seja aí uma revolução colorida, mas o fato é o seguinte, o fato é que o Irã adotou uma postura muito severa no sentido de reprimir aí essas manifestações que estão acontecendo lá. Também é um outro contexto nesse, vamos dizer, nesse panorama geopolítico mundial aí que a gente está vendo a cada dia, sem uma posição diplomática. E sem uma posição diplomática é muito complicado para si. Não é verdade, pessoal? E na China, ó, o que aconteceu lá? O Xi Jinping foi preso, Então, não foi? outra coisa aqui que eu tinha marcado aqui também sobre a respeito de a gente falar um pouco sobre a China. Pessoal, o que nós estamos vendo agora, teve uma página do Biel Ferrigno, ele está lá na China, tá? Ele está lá na China, ele colocou algumas exposições do que está acontecendo, mas o engraçado é que não se sabe ao certo o que realmente está acontecendo. O que se tem de evidente, assim, é que desde a reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, que aconteceu lá no Uzbequistão, né, lá em Samarcanda, no Uzbequistão, o Xi Jinping não apareceu mais a público. E não só isso, teve esse contexto todo relacionados aí à suspensão aí de pelo menos quase 6 mil voos na China. Então, houve situações aí que até agora ninguém, eu acho que até a imprensa internacional, acho que as pessoas, o pessoal está meio preocupado para saber o que nós estamos vendo, muita coisa é via Twitter. E o Twitter a gente sabe, né? Cada um fala o que quer, então não dá para a gente replicar isso daí, até porque a gente pode estar incorrendo aí num descrédito e o objetivo não é esse. Eu tinha lido que parece que eles tinham condenado o vice-secretário à prisão, uma coisa assim, e ele queria se candidatar de novo a mais 5 anos de mandato, né, como líder do Estado chinês. Eu vi que estava dando alguns problemas nesse meio ali. Então, essa foi a única coisa que eu vi, assim, mais concreta de informação. Não sei se o Marco já Tá viu muito alguma coisa. obscuro, né? Ali é um país meio que fechado, vamos dizer, meio fechado, né? E quando informações assim governamentais, muita coisa não é passada. Então a gente precisa acompanhar aí. Eu acredito que, meu, nos próximos dias alguma coisa vai surgir aí. Eu ouvi falar que se usaram uma atômica além de causar destruição, radiação gera um pulso eletromagnético que pode queimar todos os sistemas eletrônicos. Isso afetaria as usinas atuais. É verdade, viu, Marcos Soares? A gente comentou aqui sobre isso aí, se realmente acontecer Teve aí. uma notícia hoje cedo que parece que tinham drones ucranianos bombardeando a região de Zaporizhzhia, né? Que tem a usina. A usina? Né? A usina. Hoje de manhã eu vi que parece que eles estavam acusando de terem drones lá fazendo ataques próximos à usina, né? Então a gente vê que o negócio não parou. Ele só deu uma ofuscada aí, mas está rolando lá e eu tava pensando, né, cara, a gente tá vivendo parece que essa eclosão do cenário ucraniano-russo, ela causou um reflexo, um impulso numa instabilidade mundial muito grande, porque cada dia surge um lugar novo, tendo conflito civil, e, né, China, Irã, e a gente tá vendo um cenário, parece que é uma reação em cadeia, né? Pra todo lado, né? É uma reação em cadeia. Esse processo, ele já era previsto, né, pessoal? Era um processo que era um pouco previsto, até porque, na medida que vão se escalonando, outros governos que já têm aí suas diferenças, começam aí querer tirar as suas diferenças, que nem a gente acompanhou na Armênia, né, com relação a Nagorno-Karabakh, né, então...
o Irã, né, a questão do Irã agora, com essa coisa toda. Na Síria, né, a gente acompanhou também na Síria aí. Enfim, são inúmeras situações. Ó, o Fernando falando aqui, sem falar Taiwan, da né? fraqueza de Joe Biden, Taiwan também. Esse contexto de Taiwan é um contexto muito Mais perigoso antigo, também, né? muito perigoso, extremamente perigoso esse contexto de Taiwan. É um contexto que realmente pode aí colocar diretamente Estados Unidos e E China China. numa batalha direta. Mas a coincidência é incrível, né? Porque depois que teve aquele problema ali da Nancy Pelosi em Taiwan, a China meio que se destabilizou, né? A China deu uma Exatamente. estabilizada no cenário e agora mais esses problemas, o Xi Jinping sumiu, o secretário lá sendo condenado, não sei o quê. E a China Eu saiu acho muito que forte nessa história. Porque você prometeu uma colocou. reação enérgica, enorme, uma ação militar e não fez nada e caiu por baixo, né? Cara, e uma coisa que eu acho muito bizarra é que a gente está no cenário escolar e tudo mais, é interessante. Esse tanto de coisa acontecendo no mundo, coisa séria acontecendo, e esses problemas não sendo tratados dentro da sala de aula. Tem professor de geografia que não comenta disso. Não, Você dá aula de tá geografia, falando né, ali. Marcos? Sim, sim, e eu acho uma sacanagem geopolítica, vamos dizer assim, não levar isso, né? Porque se você for depender de notícia de jornal nacional, você vai ficar doido, você não vai saber Não, de não vai nada, saber o que está acontecendo. de jeito nenhum. E isso Não vai saber. não circula dentro da sala de aula, cara, não circula. Se você não leva, tem professor que tá, sabe, ilhado no negócio, não tem ideia do movimento internacional que Da está gravidade acontecendo. da coisa. Da gravidade, isso, a palavra correta é essa, tinha me fugido aqui. É. Mas eu acho vou até usar um termo, né, uma sacanagem você não levar isso, essa desestabilização, né, do cenário geopolítico mundial para dentro da sala de aula, e muita gente não está antenada do que está acontecendo. Sabe que tem a guerra da Ucrânia, mas não sabe o risco que isso está levando para a comunidade internacional. Os meios aqui não transmitem a notícia certa, né? Então, meio De jeito que nenhum. para eles isso vai dar E problema quando lá. chega bem demorado, né, pessoal? Quando chega Sim, demorado sim. pra caramba. Coisa que já passou tem um tempão, já aí Muito aparece. fragmentado. Né? E você vê que Exatamente. como a gente ganhou, eu sempre falo, até nas minhas aulas lá na polícia, né, inclusive essa segunda-feira eu vou estar agora com uma outra turma de abordagem humanizada, e eu sempre falo, pessoal, desse contexto pré-pandêmico e pós-pandêmico, né, se ainda podemos dizer que a pandemia acabou ainda, né, não sei, mas como certas situações tecnológicas, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, uma live, que coisas que antes da pandemia nós nem imaginávamos que isso ia acontecer e coisa e tal, essa aceleração tecnológica e essa interconectividade, né? Essa Sim. interconectividade do bem, eu acho que faz uma grande diferença dentro do cenário aí de uma análise dos fatos que estão acontecendo no mundo, né, Hoje pessoal? a gente tem mais fontes, né? Não tem só uma fonte só de um lugar para saber da notícia, né? A gente pode ver, pesquisar em vários lugares, falar com várias pessoas, várias opiniões diferentes, e aí tem Inclusive com gente que está uma lá, né? opinião. Exatamente. Inclusive, Essa é a grande diferença. Você pega em tempo real e o cenário real, o contexto do negócio, né? Porque a pessoa tá lá vivendo, ela pode falar, ó, Marcos, isso não tá certo, isso tá certo, e a gente não tinha isso. E é o que eu falo, né? Se você for depender de notícia na Globo, meu amigo, você tá perdido, porque além de você ficar muito Não vai. atrasado, vai chegar tem coisas que nem chega para você. eu li uma matéria Vocês que falaram bem. antigamente para ter imagem de uma batalha, que nem em primeira pessoa, assim, né? A gente tem os vídeos no Telegram, essas coisas, era muito caro. As pessoas pagavam caro para ver. Só as grandes Muito caro. mídias, assim, tinham acesso. Hoje em dia a gente consegue no Telegram. Às vezes até uns vídeos melhores que nesses grandes canais de hoje em dia, né? Você falou tudo, cara. Hoje essa guerra na primeira pessoa, né? A gente vê aí as primeiras guerras transmitidas pela televisão, enfim, foi a Guerra do Golfo, né? Quem lembra bastante disso daí? A Guerra do Golfo Pérsico foi transmitida, aquela ao vivo, os mísseis lá, o Stinger, aquela coisa toda, sendo lançado, aquela coisa toda, né? Os Tomahawks, né? Os mísseis Tomahawk, aquela coisa toda na época, né? Então a gente via aquilo pela televisão, a gente tinha o quê?
2 ou 3 canais no máximo para ter a informação. Ou a gente ia ter que comprar uma revista no semanal que saía, viu, a cada 15 dias, ou era a Veja, ou era uma outra lá, super interessante, que era muito boa também na época, hoje já não é mais tão como era antigamente. O acesso à informação era muito pouco, era muito restrito, muito restrito. E isso daí influenciava o que na tomada de decisão, né? Na tomada de decisão de maneira geral, até da população. Não era uma propaganda de informação, via mais uma propaganda, uma propaganda, né? De militar, propaganda de lado comunista, capitalista, virava isso, né? Uma ferramenta, não uma informação para o povo. Verdade. Pura verdade, cara. Ô Marcos, eu vou ter que dar uma saída aqui, meu querido. Eu também porque... vou estar encerrando aqui, que a mulher tá acelerando aqui. Pessoal, foi uma honra, tá? Uma satisfação muito grande de falar com vocês. Agradeço demais aí por vocês terem atendido aí essa chamada em pleno domingo. Achei que a gente precisa mudar um pouco também o contexto. A honra é toda minha, e até me desculpa na hora que eu atendi, que estava meio desprevenido. Não, fica tranquilo, cara. É bom assim esse bate-papo mesmo. É como se estivesse fazendo uma troca de ideias aqui. Nós 3 aqui sentados com uma cerveja aqui, tomando comendo um churrasco. Quem sabe um dia, né, pessoal? Mas enfim, eu agradeço demais aí, Wander, agradeço demais Marcos, professor Marcos aí, por ter aberto esse espaço aí para nós estarmos conversando, informando aí mais pessoas e mais amigos nossos aí do que realmente vem acontecendo no mundo e nesse cenário aí que tanto nos deixa preocupado. Eu quero desejar para vocês aí um excelente e abençoado domingo, uma excelente e abençoada semana para vocês e seus familiares. Tá, pessoal? Eu vou deixar essa live salva no YouTube, tá? Vou deixar ela salva lá no nosso canal no YouTube. Pessoal, se inscrevam no YouTube e se inscrevam no nosso canal lá do Telegram, tá muito legal, já bateu mais de 1.200 seguidores. E um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Pessoal, printa essa página aí, printa a tela e menciona a gente, que a gente vai mencionar vocês aí. Printa essa tela aí e menciona, que a gente vai mencionar todos vocês, aqueles que mencionarem aí, nós vamos replicar essa corrente do bem. Pessoal, valeu, grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu, um ótimo pessoal. domingo para vocês. Valeu, falou.